Além da Vida. Um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida. Uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Nosso querido ouvinte, o nosso bom domingo, um desejo de paz a todos. Aqui é a Jane, a nossa querida amiga Silene. Ela ainda não chegou, deve ter se atrasado, porque ela cuida da mãezinha dela acamada. Então, enquanto ela não chega, nós vamos fazendo aqui o nosso programa com muito amor. Para a primeira ocasião, vamos ouvir a mensagem Instrumento nas Mãos de Deus. É muito linda, tem muita gente fazendo isso, viu? Nós conhecemos alguns violinistas que fazem o que esse da mensagem vai fazer aí, que nós vamos ouvir. Instrumento nas Mãos de Deus. Qual é a minha missão? Não é esta uma pergunta que por vezes nos vem à mente? Gostaríamos de saber para que estamos aqui, em que contribuímos para a melhoria das pessoas ou do mundo. Quando nos extasiamos com a performance de um grande músico, dizemos que a sua música nos alimenta a alma, nos traz recordações, nos emociona. Contudo, o primeiro violinista da Orquestra Sinfônica do Paraná, maestro convidado e maestro adjunto por alguns anos, descobriu o maravilhoso sentido da sua vida de forma surpreendente. De uma família de músicos, ele é doutor em artes musicais pela Universidade Estadual de Michigan. É sobrinho neto do maestro Bento Mussurunga, compositor do hino do Paraná. Pode-se dizer, portanto, que a música lhe está no sangue. Mais do que isso, na alma. Confessa que abraçou o violino porque suas 3 irmãs tocavam piano, e ele cansou de ouvir tantas horas diárias desse instrumento. Certo dia, visitando uma tia hospitalizada, levou seu violino e tocou para ela. A música atraiu muitos pacientes. Ele percebeu o benefício da música e passou a tocar voluntariamente em hospitais, clínicas e presídios. Ele narra surpreendentes fatos. Ouvindo-o, constatamos verdadeiramente como Deus se serve dos homens de boa vontade. Certa feita, tocando no corredor de um hospital, ao chegar em frente ao quarto de um senhor, se deteve. Quando concluiu a execução musical, viu que o enfermo estava em pé, na porta entreaberta. Paulo Torres o olhou e lhe desejou que Deus estivesse com ele. Ouviu a fala entre lágrimas. Acredite, maestro, Deus acabou de me fazer uma visita. O violinista fala do poder da música e como se sente feliz em realizar o que faz. Em um dos hospitais de Curitiba, toca semanalmente, enquanto peregrina por vários outros. Emociona-se ao narrar que, entrando em um quarto, viu uma menina que dormia, enquanto sua mãe, sentada ao lado, mantinha a Bíblia aberta. Ele tocou um hino com alma e coração e verificou que a menina abriu os olhos. Parecia querer falar sem que palavras compreensíveis lhe saíssem da garganta. A mãe se precipitou sobre a filha em choro convulsivo. Médicos, enfermeiros invadiram o quarto. O maestro ficou preocupado. O que acontecera? O que ele provocara? E foi saindo do quarto de mansinho. Então a mãe foi até ele, o abraçou e lhe disse: "Obrigada. Minha filha estava em coma há 3 anos. Sua música a despertou." Em suas entrevistas, ele fala dos benefícios da arte musical e como se descobriu um instrumento nas mãos de Deus. Uma senhora lhe disse que na UTI teve o diagnóstico de morte breve. Religiosa, orou intensamente a Deus: "Senhor, dá-me uma prova
de que não te esqueceste de mim. Na manhã seguinte, o maestro visitou a UTI. Tomou do seu instrumento e executou o hino Não Me Esqueci de Ti. Lágrimas romperam dos olhos da enferma. 2 semanas depois, recuperada, encontrando um maestro no corredor do hospital, lhe beijou as mãos, dizendo que ele fora um mensageiro do recado divino. Instrumento nas mãos de Deus. Oxalá nós mesmos possamos descobrir como podemos nos tornar esse instrumento dócil nas mãos divinas. A 24ª Conferência Estadual Espírita está se aproximando. Agende-se. Sandra Della Pola, Jorge Elahat, Alessandro Viana Vieira de Paula, Sandra Borba e Divaldo Pereira Franco estarão no canal FEP a partir do dia 6 de março, sempre às 20 horas. youtube.com/canal FEP. Anote. Agende-se. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio Londrina. Desculpe o atraso, mas eu cheguei 1 minuto atrasada, porque para mim é muito difícil, né? Eu tenho que deixar em ordem em casa, então e deixar minha mãe tomada café, limpinha na cama, mas graças a Deus estamos aqui. Como primeiro instante nós já ouvimos, vocês viram que mensagem maravilhosa. Esse nosso tema hoje vai ser os obreiros do Senhor. Janice, me desculpe começar, né? Não, mas é sempre um grande favor, assim vai dando gancho para a gente pensar outras coisas. Não, né? é porque no Evangelho de João, no capítulo 13, nos versos 8, tem um momento lá que Jesus, depois da ceia, ele tira a sua roupa, né? A roupa até hoje deles é aquele vestidão, né? O Oriente é aquela roupa assim, larga. E então ele tira a sua roupa, cinge, né? A sua cintura, pega uma toalha, uma bacia, enche de água e começa a lavar os pés dos discípulos. A gente vê aí a maior lição que Jesus deixou para todos nós, que é a lição da humildade. Ele nasceu numa manjedoura. O que era uma manjedoura? Era um local onde os animais, né, se alimentavam, se recolhiam. Então, ele nasceu num lugar assim. Ele era filho de pais que não tinham nobreza, não tinha nada, eram trabalhadores, gente honesta, gente trabalhadora. Numa cidadezinha no interior, lá, né, Belém era uma das cidades menores, né, um lugarejo, vamos chamar assim. E então a gente vê que essa lição de lavar os pés justamente era costume, né, dos nobres, os empregados, né, os escravos, eles lavavam os pés do Senhor. E quando chegou na vez de Pedro, o que Pedro fala? Ah, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. Aí Jesus falou: ô Pedro, se eu não lavar os seus pés, tu não terás parte comigo. Aí deu insight no Pedro, né? Ele pensou assim: fazer parte do Senhor quer dizer eu estar com Ele, eu sentir, eu trabalhar em torno dele, né? Naquilo que Ele ensinou. Ele falou: então, Senhor, o Senhor me lava as mãos, me lava a cabeça. E aí Jesus falou: tu já estás com o resto do corpo limpo. Quer dizer que ele já sabia que ele estava sendo sincero, que ele seria, né, um baluarte na divulgação dos seus ensinamentos. Então a gente vê que, em realidade, um dos primeiros pontos que a gente tem que trabalhar em nós é a humildade. Porque a humildade vai fazer com que você se sinta, vamos dizer assim, não se sinta igual ao irmão que sofre. Com a doutrina espírita, a gente aprende que cada um de nós nasce com um objetivo.
já vem com uma história mais ou menos trabalhada, né? Então, aquilo que a gente tem que aprender, a vida vai nos levar a passarmos por situações para esse aprendizado. Então, a nossa trajetória é um trabalho nosso. O lavar os pés fica sendo, hoje em dia que ninguém lava, né, os pés dos outros, cada um lava o seu. Hoje em dia, esse lavar os pés significa o quê? Você se transformar, limpar sua alma. Você estar dentro, que quem conhece o Cristo e começa a estudar o Cristo, ele lava a alma, ele muda, né? Muitas vezes eu já escutei gente falar assim, eu não vou voltar mais aqui à casa espírita porque é uma cobrança, não sei o que, quer dizer, o tempo dessa pessoa é diferente de uns e com os outros. É por isso que o Pai, maravilhoso Pai, Deus, né? A gente lê na Bíblia a história da humanidade, cada vez mais fica assim, a gente tem aquela ideia de um Deus Pai, como Jesus ensinou, porque Ele nunca nos deixou órfãos. Desde os primórdios, quando era só lugarejo, sempre veio alguém trazendo notícias do plano espiritual. Alguém mais espiritualizado que trazia, vamos dizer, situações de aprendizado para consciência daquele momento. Por isso que Jesus falou, ele veio, né? Quando ele veio, Moisés fez assim, fez as leis e mostrou um Deus único. Não era, o povo não podia aprender mais nada. Moisés tinha uma mediunidade fabulosa, né? Estava diretamente ligado aos espíritos, ele era um enviado de Deus. Então, a gente vê que ele foi obrigado a fazer leis sociais e trabalhar os 10 mandamentos, que era a lei de Deus. Andou 40 anos no deserto, isto é, para aquele ranço dos velharada, que não conseguiam mudar, pudesse terminar, voltar para o plano espiritual, e ele estava trabalhando as mentes mais jovens. Foi aí que ele encontrou a terra prometida, Israel, né? E que ali o povo de Israel fez com que realmente eles entendessem, eles trabalhassem a ideia do Deus único. Por isso que Jesus nasce lá, porque essa ideia do Deus único os judeus, eles acreditavam piamente, eram descendentes de Moisés, eles estudavam o Pentateuco, né, os livros de Moisés. Então a gente vê a grandeza de Deus. Aí o que acontece? Jesus vem, mas o povo só falava em Deus, e o Deus para eles era um Deus justo, um Deus que castigava, né, um justiceiro. Então, o que Jesus falou? Que Deus era amor, que Deus era Pai. Começou a trabalhar e exemplificar e ensinar as leis divinas, tanto nas leis materiais, as leis que falavam do plano espiritual, ele não podia dizer nada, o povo não estava preparado. Ele contou histórias para um futuro, né, porque para frente, né? Então a gente vê que tudo que ele ensinou, nós estamos aprendendo agora, porque a nossa mente ainda está, né, tá começando agora a despertar para essa realidade. Então, quando a gente encontra Jesus e ele lava a nossa alma, por quê? Porque a gente não pode mais ser o mesmo que era antes. O que acontece? É o lava-pés, aquela, entre aspas, né? É a mesma situação do lava-pés. Você começa a lavar sua alma, a trabalhar nas suas virtudes, eliminar os seus defeitos, para que Jesus faça parte, que a gente faça a parte dele. Né? Eu acho isso tão bonito, esse raciocínio começou com uma palestra que eu vi de Alberto Almeida, e depois eu que comecei a raciocinar dessa forma. Então, essa situação de lavar os pés é uma alegoria para os tempos atuais. Mas sempre, sempre, Jesus esteve conosco e estará sempre, não é, Jane? Dentro dessa mensagem, né, nós estamos vendo os instrumentos do Senhor. Aí a gente vê que belíssima a história desse violinista, né? Que
como voluntário, começou a fazer um trabalho de amor. É muito emocionante quando a menininha desperta daquele coma. E nós ouvimos tantas histórias assim. Aquele pianista brasileiro famoso, agora fugiu o nome, ele tem uma história muito linda, que ele tinha um amigo médico que era amicíssimo dele e que tinha prometido para o médico que se ele ficasse doente um dia, ele ia tocar para ele, porque o médico adorava ele tocando no piano, né? E ele, um dia esse médico ficou muito doente, estava na UTI, quase que em coma. Ele pediu permissão, deixar ele colocar o piano do lado de fora da UTI. E ele começou a tocar. Aí ele teve notícia depois que o hospital, a ala todinha que tinha escutado ele tocando, todo mundo tinha melhorado, inclusive vários na UTI. Esse amigo dele depois desencarnou. Mas são histórias muito lindas. Nós temos amigos violinistas que hoje tocam como voluntários em diversos hospitais. Esse trabalho voluntário de amor é gratificante demais. O Brasil está aprendendo. O Brasil está aprendendo a fazer trabalho voluntário. Os Estados Unidos são campeões nisso. Tanto que lá, como não existe assim vestibular, né? As faculdades, as universidades, elas recebem o pedido do aluno com as notas dele, vão julgar, vão verificar se ele tem capacidade de entrar naquela universidade. Quando ele fez trabalho voluntário, isso pesa como nota alta e às vezes é um diferencial para escolher aquele determinado aluno quando ele fez trabalho voluntário no bem. Então, o Brasil está aprendendo, mas nós já vimos uma vez um jornalista americano famoso do New York Times, que ele entrou num processo de depressão tão grande. Ele escreveu depois um livro que se tornou um best-seller mundial sobre a depressão, em que ele ficou acamado. Ele não fazia nem a barba mais, só ficava deitado, não tomava banho, não fazia nada, e pelejando, fazendo tratamento psiquiátrico, psicológico, tomando medicação, nada tirava daquela depressão. E ele foi sair da depressão quando ele resolveu que ele não podia mais se afundar daquele jeito, começou a fazer trabalho voluntário. E com o trabalho voluntário ele se libertou da depressão. Ele começou a pensar mais nos outros, a socorrer os outros, não pensar tanto em si mesmo. Então nós vemos que a depressão tem um pouco disso, o espírito mergulha em si mesmo, ele fica preso numa espécie de egoísmo, só pensa nos seus problemas, no seu mundo e nas suas dores. E aí, infelizmente, aqui no Brasil, as pessoas são muito acomodadas, elas acostumaram que tudo tem que ser feito para elas, que não precisam do esforço. Então, em vez de se esforçarem em trabalhos voluntários do bem, elas preferem tomar remédio. E o mundo ocidental ainda está aprendendo a arte da meditação, de trabalhar dentro de si, que é muito comum no Oriente. Se as pessoas se trabalhassem mais interiormente, no amor, no bem, conhecendo a si mesmas, se esforçando para se livrar dos seus defeitos e ligando-se numa religiosidade, talvez a depressão estivesse num grau menor hoje aqui no Brasil. É uma coisa assim impressionante o tanto que as pessoas estão tomando medicação controlada. E por coisas que poderiam, talvez, com seu esforço, se libertar, né? Porque tem casos que tem que tomar mesmo, né? Mas aí nós temos aqui conosco uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 20, que trata bem sobre esse assunto. É uma página muito linda do Espírito da Verdade, chama Os Obreiros do Senhor.
é de 1862 e diz assim, e vale para todos nós: chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Mas infelizes os que por suas dissensões houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão. Nessa hora clamarão: graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, se não tivestes piedade de vossos irmãos? Se vos recusastes a lhes estender as mãos e se esmagastes o fraco em vez de o socorrer? Por que pedis graça, se procurastes a recompensa nos prazeres da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa de acordo com a vossa vontade, nada mais tendes a pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não houverem pedido recompensas da terra. Deus faz, neste momento, a enumeração de seus servidores fiéis e já marcou pelo seu dedo os que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos, porque a esses que não recuaram diante de sua tarefa, que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Olha que bonito, não é, gente? É um convite à caridade, à fraternidade, ao amor. Pobres daqueles que têm a oportunidade de fazer o bem e não o fazem, que têm, por exemplo, um conhecimento edificante como o Espiritismo e preferem se envolver em dissensões do que no amor e na bondade. Nós precisamos ser trabalhadores do Senhor em todos os campos, porque os olhos do Senhor estão voltados para todos os trabalhadores do bem na terra. Nós estamos vendo os trabalhadores do bem nessa hora difícil, sendo muito atacados pelos espíritos inferiores, infelizes, a quem Jesus nominava de que neles havia mais ignorância do que maldade, porque ignoram o amor, aí atacam o amor por inveja das qualidades morais daqueles que já conquistaram as virtudes que eles ainda não possuem. Então estão atacando violentamente os trabalhadores do bem nessa hora dolorosa da terra. Mas Jesus está a postos. Seu olhar envolve a todos aqueles que trabalham no amor em todas as religiões, até sem religião nenhuma, por amor ao bem. E está protegendo a todos. Nós já ouvimos muitas vezes em reunião mediúnica, quando esses espíritos infelizes nos dizem que estão nos atacando intensamente, nós sabemos que estamos mesmo, os mentores dizendo assim: olha, meus filhos, não se preocupem não. Para esses que dizem que tem milhares atacando vocês,
não se esqueçam de que há um exército do Cristo protegendo vocês. Olha, Jane, interessante você levar a nossa conversa sobre esse ponto. Eu convido a todos os nossos ouvintes a ouvirem, aqueles que têm acesso à internet, né, procurarem no YouTube, né, o Alberto Almeida. É um orador espírita, ele é um psicólogo lá do Pará, de Belém do Pará. Ele é médico homeopata, deve ter feito alguma terapêutica holística de psiquiatria, psicologia, né? Mas ele é ótimo no falar, porque ele fala bem claro tudo. E sobre esse prisma que você falou, ele diz assim, que às vezes a gente participa de uma reunião, isso em qualquer religião, viu, gente? Qualquer religião, mas nós estamos num programa espírita, nós vamos mais nos atentar no espiritismo, mas quem não é espírita, presta atenção aí que vai adaptar, vai se adaptar na sua religião. Então a gente participa, por exemplo, de uma reunião, ou na casa espírita ou em qualquer lugar, tá? Então aí o que acontece? Que ele convida a não sermos aqueles que assistem passivamente, né, nesses estudos, que só como espectadores, né, que a gente seja mais ativos, pois não há nenhum mestre que não aprenda com seus discípulos. E olha, é tão interessante porque um professor assim, vamos dizer assim, um professor honesto, com vontade de que os seus alunos aprendam, né? Que ele vai dar uma aula, ele primeiro precisa estudar o trabalho, que nem a gente para vir falar no programa que nós fizemos, nós estudamos primeiro. Então, quem que está ganhando primeiro, né? Quem que está aprendendo? Nós ou vocês? Somos ambos, né? Todos juntos, né? Então é bem assim, na vida é tudo assim. Não tem uma questão no livro dos Espíritos, na questão 509, quando se estuda os anjos guardiães, ele diz assim, cada homem tem um espírito que vela por ele. Isso são os espíritos espirituais, o espírito verdade que é falange espírita que está respondendo, né? Cada homem tem um espírito que vela por ele. Mas as missões são relativas ao objeto. O progresso do espírito familiar segue o do espírito protegido. Tendo um espírito superior que vela por vós, podeis também vos tornar o protetor de um espírito que vos seja inferior. E o progresso que o ajudardes a fazer contribuirá para o vosso adiantamento. Olha só, então todos estamos aprendendo. Por quê? Porque o aprendizado é infinito. Tem coisas que a gente ainda não percebeu, não tem, então, por exemplo, vamos analisar. Houve uma época que o pessoal não tinha telescópio. Então, achava que a estrelinha era cheia de pontas lá em cima no céu, né? Aí, quando se inventou o telescópio, você olha para o céu, é tudo o quê? Tudo circular, é tudo, né? Como suas planetinhas, né? Planetinha. Então, a mesma coisa, o infinitamente, né, pequenininho. O microscópio veio desvendar esse mundo. E a doutrina vem desvendar o mundo espiritual para nós, tá? E Jesus mesmo, estava comentando agora há pouco sobre Jesus mesmo, quando ele fala do plano espiritual, ele volta, depois da morte dele, ele volta, morte do corpo, né? Ele não morreu, ninguém morre. Aí quando ele volta, ele mostra, vem ativar a memória de todos o que ele tinha ensinado novamente, né? E desaparece no espaço para a visão de 500 na Galileia. Então ele está mostrando que o mesmo acontece com a gente. É que a gente fala, é Jesus é diferente. Não é diferente. A lei é igual para todos. Mas vamos lá. Então ele diz assim, que a gente está numa reunião, que a gente seja mais ativos, pois não há nenhum mestre que não aprenda com seus discípulos. Todos somos estudantes, não há ninguém que esteja livre da posição de aprender.
Os espíritos amigos têm que analisar as nossas dificuldades e de que maneira transpô-las. Estão também no exercício de aprendizado. Nossos anjos guardiães, que nos tutelam, também estão fazendo um exercício de aprendizado. É um processo de mão dupla. Quem aprende, o professor ou o aluno? Quem que está aprendendo? Nós aqui ou vocês? Ou ambos? Não é verdade? Vamos pensar. O professor ou o aluno? O evangelizador ou o evangelizando? Quem que está aprendendo? Ambos, né? Aprendem juntos. Isso tudo está nessa palestra do Alfredo, não é nada meu, é do Alberto Almeida, tá? Ele é o pensamento dele, é muito bonita a palestra dele. É uma palestra do 3º, 6º com CESP. É só procurar Obreiros do Senhor essa palestra. Tem uma outra muito boa também do Haroldo Dutra. Em realidade, ele continua, quando colocamos nessa perspectiva de quem é que está aprendendo, tá? De educação espírita, logo nos damos conta que um aprende com o outro. Dificilmente, num trabalho de assistência social, você pode dizer que foi fazer a felicidade do outro, tá? Porque lá, você que é o maior beneficiário. Veja só, a gente volta para casa da gente cansado, não é verdade? Muitas vezes. Mas uma satisfação interior, um bem-estar interior de missão cumprida. Então ele diz assim, dificilmente você pode dizer que foi fazer a felicidade dos outros, porque lá você é o maior beneficiado, você é aquele que aprende. Parece que são os outros que estão fazendo caridade para você, já que você faz um exercício de desprendimento. Você deixa a tua família, você deixa os teus e você vai fazer um trabalho assistencial, né? Ou vai estudar junto com os outros para incentivar os outros a estudarem. Então, é um exercício, né, de desprendimento. Treinar em você a fraternidade naqueles horários que a gente chama, vou fazer uma tarefa. Vou fazer uma tarefa. E né? tem que ter uma disciplina, né? Isso aí, você viu? Você tem que renunciar você pelo trabalho do bem, pelo trabalho de amor fraterno. E às vezes é justo no fim de semana, né? Que é onde o trabalhador espírita que trabalha durante a semana inteirinha, ele sobra o sábado e domingo para ser voluntário do amor ao próximo, né? Aí, às vezes, você tá renunciando, sua família, às vezes, te cobra. Você vai todo sábado nesse trabalho, a gente não consegue programar nada de diferente, né? Aí, às vezes, vem aquela vontade, assim, não, hoje estou com vontade de ficar em casa, ai, que vontade de ficar em casa. Mas aí você pensa, não, tem que ir, é um dever. E o dever é de nobreza de caráter. Aí nós vamos mesmo com o corpo cansado. Aí é o que você colocou. Vai cansado, volta feliz. Sabe o que o Alberto Almeida fala? Ele fala assim, você vai deixar os seus amores e vai conquistar outros amores. Olha que coisa bonita. Então, é esse grupo que está fazendo caridade para você. Nós não estamos fazendo a caridade para os outros, estamos fazendo a caridade juntos. E com base nas diferenças sociais, ético-morais, é difícil dizer quem foi atendido. É verdade. E lá nos Estados Unidos, né, dentro desses livros que nós estudamos sobre a inteligência emocional, a primeira da série, aquele livro fantástico, Inteligência Emocional, que foi lançado há mais de 10 anos pelo Daniel Goleman, virou um best-seller. Aí ele falando sobre a empatia, que é você sentir a dor do outro e ter compaixão. Os americanos, eles têm muitos livros que estudam isso, inclusive de educação infantil. E os psicólogos infantis, eles colocam que nós devemos colocar os nossos filhos em trabalhos voluntários de caridade e amor ao próximo a partir de cerca de 3 anos de idade. Olha,
E aqui no Brasil nós estamos muito falhos, porque ficam achando que a criança tem que só se brincar e se divertir, quando na verdade são espíritos imortais que precisam ser educados na fraternidade, tem que ser colocado junto com o pai e a mãe, de modo que em trabalhos de amor ao próximo eles vão aprendendo brincando até, fazendo de conta, né? Nós lembramos quando nosso filho era pequenininho, ele tinha 3 anos, e a gente ia fazer sopa para os pobres, a panela era quase maior do que ele queria misturar aquela coisa fervendo lá. Aí nós o abraçávamos, segurávamos a mão dele junto para ele não ter perigo de se queimar, e deixava ele misturar ali, protegendo, né? A pessoa vai aprendendo, vai crescendo no bem e amando o bem. Lá nos Estados Unidos isso é muito comum. Você vê, quando Barack Obama era o presidente lá, em pleno exercício da presidência da República, ele estava num trabalho voluntário lá, pintando a escola da filha dele. Isso aí apareceu no mundo inteiro, né? E nós temos aqui da Joana de Ângeles Responde uma pergunta, né? Como adorar e amar a Deus? Porque para a pessoa fazer o trabalho voluntário no bem, ela tem que ter amor no coração. E quando Jesus falava do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, ele completava com o segundo. E o segundo, semelhante a este, é: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Como adorar e amar a Deus? Aí a Joana responde: a maneira mais agradável de adorar a Deus é levar o pensamento a Ele, através do culto ao bem e do amor ao próximo. Desce a dor. Então é o trabalho da fraternidade, o voluntariado no bem. Desce a dor e ergue o combalido à saúde íntima. Mergulha no paú, quer dizer, como se você descesse no pântano dos sofrimentos. Mergulha no paú e levanta ao planalto os que ali encontres. Curva-te para socorrer. No entanto, ascende no rumo de Deus pelo pensamento ligado ao seu amor e vencerás os óbices. Se desejas, todavia, compreender melhor a necessidade de amar a Deus, acompanhe o desabrochar de uma rosa, devolvendo perfume à vida, o que extrai do solo em humus e adubo. Fita uma criança, detente num ancião. Ama, portanto, pelo caminho quanto possas, plantas, animais, homens, e te descobrirás por fim superiormente amando a Deus. Olha que lindo, né? Há tanto bem a fazer. Ontem nós estávamos conversando com um trabalhador voluntário, amigo nosso. Ô Jonas, você estava perguntando que hora que é o programa, porque você não perde. Se estiver ouvindo, um bom dia para você e a Tina. Aí nós vimos uma floreira lá, que é feita de concreto, sabe, toda trabalhadinha, e como tinha reformado a casa, nós conseguimos, graças a Deus, fazer uma reforma, pintar, ficou linda a casa. Aí no meio desses trabalhos de reforma, a floreira estava caída lá no jardim, e nós achamos que ela estava cheia de terra, né? Aí falamos: Jonas, será que você consegue levantar essa floreira e pôr ela aqui no lugar para nós? Estava vazia, estava tranquila, né? Ele levantou e falou: não, eu vou levar ela lá para casa que a Tina vai plantar. Ela adora flores. Ela faz cada coisa linda com as flores. Então é trabalhadora do bem, ó, iluminando a casa com a beleza da natureza. Nós agradecemos, viu, Tina? Nossa, continuando a falar sobre o Alberto Almeida, essa sua palestra, ele comenta uma experiência, né, que ele faz toda semana. Ele falou que a casa, eu acho tão bonita, chama Jardim das Oliveiras. Olha que lindo nome. E eles têm uma assistência na periferia de Belém,
onde há muita pobreza. Eles estão em situação abaixo da pobreza. Não existe emprego, não existe comida, as casas são de chão batido, né? E tem um belo dia chegou uma senhora perto dele, né? E começou a falar para ele assim que ela estava com tontura. Como ele é médico, ele começou a conversar com ela. Quando no final da conversa, ele descobriu que ela não precisava de remédio, ela precisava de comida. Olha que coisa, que situação, né? E aí ela falou que tinha os filhos e que ela não comia, não se alimentava porque não tinha comida, então ela deixava a parte dela para os filhos. Olha que coisa. E aí então ele pergunta pra gente, né? Porque no fim ela tinha três ou quatro filhos, mas cada filho de um pai. Essa é uma miséria, aquela miséria, né? Própria. As casas de chão batido, não tem jardim, não tem quintal, eles brincam naquelas ruelas, é como uma favela, né? Naquelas ruelas, até ele fala assim, depois, quando eles estão maiorzinhos, né? O que eles fazem? Eles vão roubar. Eles não têm condições de nada de aprendizado. Eu aprendi, né? Ele acha que tirando do aí ele fala assim, falha nossa. A falha é nossa, né? Dos adultos que estão um pouco melhor. Aí então ele falou assim, ele pergunta, né? Quem está recebendo mais? A pessoa que recebe o fardo, né? A comida, o remédio, a orientação, ou você que está diante de um exercício sacrificial por amor a seus filhos menores, em estado de quase indigência ou indigência, apoiados por uma instituição, estão ali solidariamente bancando 4 ou 5 crianças, filhos de pais diferentes, numa tentativa heróica para que seus filhos sobrevivam, primeiro comendo e depois que possam viver enfrentando a vida nos seus grandes desafios. Você vê, Silene, essa história que você acabou de contar lembra muito aquela do Dr. Bezerra, não é? Quando ele foi atender uma mulher que estava passando mal e no fim descobriu que era fome, ela não tinha dinheiro para nada, ele não sabia como ajudar porque o dinheirinho dele tinha ido no último paciente, aí ele viu o brilho do anel de esmeralda que ele tinha de médico, formatura, né? Anel de formatura que ele usava. E ele tirou na mesma hora, num despojamento incrível, e deu para ela, falou, vende, que aí você vai ter comida para muito tempo com seus filhos. Então, o que acontece com a gente quando a gente se depara com uma situação dessas? O que a gente começa a entender o nosso estado de excelência. Você parece que é bilionário. Tem tudo, né, tem gente? Tudo, né? Você tem tudo, você tem estudo, possibilidade de fazer, né? Aí o que está por momentos, né, ao lado para quê? Para a gente valorizar o que a gente tem, né? São duas experiências diferentes, né? Uma na miséria e o outro um pouco mais, né? Não na opulência, mas um pouco mais, e uma pessoa que despertou para o amor. Né? Ele estava ali e percorre o Brasil e o mundo levando a mensagem do Evangelho de Jesus. Então, o que ele é? Ele é um obreiro do Senhor. Né? Ele é aquele voluntário, ele não ganha nada fazendo essas caridades, ele ganha no trabalho dele, no consultório dele, né? Fazendo o atendimento médico, mas ali ele é o quê? É aquele que tem empatia, aquele que quer diminuir o sofrimento dos outros, aquele que chega em casa cansado, mas valorizado interiormente. Eu me lembro que muitas pessoas, eu convidei muitas pessoas enquanto eu estava sendo voluntária lá na unidade de apoio do Hospital do Câncer, né? Fiquei lá mais 30 anos, falei, na pandemia eles não voltaram ainda. Já outro dia o próprio Fábio perguntou, a senhora já tomou as vacinas? Falei, já. Ele falou assim, então acho que nós vamos retornar. E acho que não retornam com receio, né? Porque eles estão toda hora falando que está recrudescendo aí a Covid.
Mas a gente veio, eu convidei muita gente para ir comigo. E olha que a gente não entrava no hospital, hein? A gente só atendia aqueles que estavam fazendo tratamento. Via-se muitas coisas, né? Me lembro que uma moça que eu não posso esquecer até hoje, ela estava grávida de 7 meses, ela tinha um câncer de mama, uma ferida enorme no seio, não podia fazer quimioterapia, tudo, soube que ela desencarnou antes de dar à luz, né? Então a gente vê que, em realidade, você vê as coisas assim, né? Situações, né? E o que acontece? Acontece que muita gente, lá no meu prédio, eu moro em apartamento, eu convidei vários, só uma que ficou comigo até o fim, muitos anos. Mas o resto falava assim, ai Silene, pelo amor de Deus, é muita tristeza, é muito... Não estavam preparados e amadurecidos para aquele tipo, podia ser outro tipo de voluntário, né? Porque tem tanto, na nossa casa espírita mesmo, tem aquelas senhorinhas que vão fazer costura e fazem, eu acho tão bonitinho, viu, Jane? Porque eles costuram um enxovalzinho de nenê, mas como a mãe nunca tem um filho só, elas fazem várias roupinhas de diversos tamanhos e quando a mãe chega, recebe roupa para todos eles. Eu acho isso daí uma graça, né? Que aprenderam com a mãezinha Dulce. Então, é um aprendizado, viu, gente? Quem faz esse tipo de tarefa, de voluntariedade, né? De qualquer tipo de voluntário, que você se liga, você vai ver que quem está ganhando é você. Você vai aprender a valorizar a sua saúde, né? A sua oportunidade de trabalho. Às vezes a gente tem pouco, mas tem o que comer, tem onde dormir, tem muita gente que não tem nem isso. Né? E você vê, Silene, você citou aí a suspensão do trabalho por causa do Covid, mas nós vimos assim o quanto o Covid, apesar de extremamente doloroso, também foi benéfico. Quanta gente despertou para o bem, nós vimos coisas emocionantes que a gente assistia e fazia a gente chorar, que nem essas empresas enormes, multimilionárias que se juntavam, conseguiam lá 60 mil cestas básicas para distribuir para os pobres na época que estava tudo suspenso economicamente. Pessoas que viram que os caminhoneiros que traziam alimentos estavam sem comer, faziam comida, tinha ponto para entregar de graça para eles. Nós mesmos vimos pessoas que não eram ricas, mas que dentro da sua religião se condoeram, pessoas que nós conversamos e falavam assim, hoje é dia que eu vou lá na minha igreja, vamos fazer 100 marmitas para os pobres. Nós somos em 3 mulheres, nós fazemos toda a comida, colocamos nas marmitas e os homens vão entregar na rua. Olha que bonito. E assim foi aos milhares, né? E esse trabalho continua, viu, Jane? Porque começa a dar uma alegria. Me lembro quando eu fazia sopa lá na casa espírita. É a coisa mais deliciosa você fazer sopa. Quando a pessoa começa o bem, ela não para nunca mais, porque ela sente bem. O bem que ela faz retorna em felicidade. Então ela sente feliz. A gente está chegando ao final do nosso tempo, porque nós temos a mensagem do Dr. Zé Antônio, né? Que leva, nesse momento a gente aproveita para dar um abraço espiritual para esse companheiro que já está na espiritualidade e que a gente sempre teve como um amigo, um exemplo, né? Então, Jane, a gente agradece imensamente o estarmos aqui, abraçamos os nossos ouvintes, muito obrigada a todos pela audiência e que nós possamos mais uma vez, né, estarmos sempre juntos nesse momento de estudo, né, dessa manhã, nas manhãs de domingo. A todos o nosso bom domingo e vamos abrir o coração, sejamos voluntários do bem, obreiros do Senhor nessa hora que a humanidade tanto necessita. Como dizem os evangélicos, os momentos, chegados os sinais dos tempos, né? É verdade. Que Deus nos abençoe. Olá, amigos. O mês de setembro é um mês muito especial para nós. Na década de 90, logo no comecinho, nosso grupo de espíritas daqui da região, de Londrina, Cambé, Rolândia, nos reuníamos muito,
fazíamos confraternizações, fazíamos caravanas, íamos até as luzes de Uberaba, buscar conhecer o trabalho de Chico, aquele trabalho abençoado. O Chico que trazia um comportamento tão cristão, tão saudável, que contagiava o Brasil todo, fazia com que a gente fosse lá aprender a viver o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita nos dias de hoje. Chico era chamado, a forma sua de pregar o Evangelho, de o espiritismo caipira, porque ele pegava a doutrina espírita e tirava de dentro da casa espírita e levava para as periferias, para a periferia da cidade de onde ele morava, então no caso Uberaba. E nós íamos do Brasil todo conhecer esse trabalho dele para trazer para a nossa região essa influência positiva. Um amigo que conhecemos naquela região, José Antônio Bornato, ele ia de São Paulo, um empresário muito bem sucedido. Ele ia lá cada 2, 3 meses, se tornou amigo pessoal de Chico. E o Chico sempre dizia para ele: Bornato, você tem um trabalho que precisa fazer junto à periferia. Você tem que levar a mensagem de Jesus, os amigos estão dizendo. E um dia Bornato, o Chico dá a Bornato uma dica mais profunda. Diz assim para ele: olha, eles estão dizendo que lá na época de Jesus, quando os caminheiros lá, os viajantes passavam ao lado da cidade de Belém e eles tinham vontade de visitar a cidade, eles diziam: vamos à casa do pão, porque Belém quer dizer a casa do pão. E Jesus nasceu em Belém, então Belém nos deu o pão da vida. E já deu a sugestão para que o José Antônio Bornato montasse um trabalho na periferia da cidade com o nome Belém, a Casa do Pão, sugerido pela espiritualidade. E o que é interessante é que o Bornato, em São Paulo, empresário, ele foi acender a ideia de criar a Casa do Pão lá nas terras de Eurípides, lá em Sacramento, ao lado de Uberaba. Um dia visitando as terras de Eurípides, que ele ia sempre para lá, e ele estava lá na região pobre da cidade de Sacramento, olhou para aquele lugar e sentiu que é ali que ele tinha que montar esse trabalho, e esse trabalho está lá desde há quase 30 anos já, fundada Belém, a Casa do Pão, na periferia, dando continuidade a esse trabalho de Chico, que é levar o espiritismo de dentro dos gabinetes onde se estuda a doutrina para onde está a necessidade e onde está a população mais simples, mais pobre, para que eles conheçam a doutrina. E nós do Brasil todo íamos em caravana conhecer o trabalho do Chico, junto lá daqueles bairros carentes de Uberaba, a forma como ele trabalhava, como ele abriu o Evangelho, como estudava. E lá, visitando as terras de Eurípides, conhecemos Bornato, conhecemos a Casa do Pão e tivemos a grata surpresa de, no domingo, nós sermos convidados a fundar na nossa região também uma casa na periferia de Londrina, que já existiam 2, 3 casas, já existia o Mancheiro, o Franciscato, e nós também viemos de lá com essa ideia. Mas como que isso ocorreu? Eu gostaria de contar essa história porque ela mostra muito a presença da espiritualidade trabalhando no Brasil para a construção de uma ideia nova. Quer dizer, eles estavam expandindo a doutrina para as periferias, e isso tinha que ser em todo o Brasil. Não era um lugar para um lugar, era para todo o movimento espírita. Nós estávamos vivendo a nossa parte. Como que ia acontecer conosco? Foi para o nosso trabalho. Estávamos dando plantão no hospital evangélico, no ambulatório, quando entrou uma senhora muito angustiada. Ela entrou chorando, olhou para mim e disse assim: eu sei que o senhor está com pressa, sei que o senhor está de plantão, eu só vim aqui pegar uma receita de um calmante. E eu e meu marido e 2 filhos viemos de São Paulo sem nenhuma condição financeira. Viemos visitar uma irmã, ela mora numa favela. Nós estamos dentro de um barraco, dormimos faz 2 noites em papelões, sem coberta, sem travesseiro, sem ter o que comer. Eu não sei o que fazer, eu não consigo ficar sem meu calmante. Será que o senhor podia me dar uma receita? E nós estávamos na véspera de 7 de setembro, quando a caravana nossa ia visitar Chico. Então na hora eu falei para ela o seguinte, tive aquela intuição, logicamente movida por esse movimento nacional que estava acontecendo pela espiritualidade superior a favor do crescimento do espiritismo para as periferias.
Eu falei, a senhora me dá o endereço da senhora, quando eu voltar de Uberaba, eu vou procurar onde a senhora está vivendo e nós vamos ver o que nosso grupo de espíritos podemos fazer para ajudar. Pelo menos para tirar dos papelões do chão, colocar um colchão, um cobertor, alguma coisa. Peguei o endereço dela, guardei no meu bolso. Naquele fim de semana, feriado de 7 de setembro, estávamos em Uberaba. Conhecemos o trabalho de Chico. No domingo estávamos em Sacramento, conhecemos Bornato, conhecemos a Casa do Pão. Fomos para as tarefas de Eurípides, da apresentação de Eurípides, quando está tendo a palestra, quando falam de Eurípides, quando tem a palestra pública, os passes, eu me surpreendo que o nosso então amigo novo, José Antônio Bornato, se levanta e diz assim, vai surgir mais uma Casa do Pão lá na cidade de Londrina. E eu não sabia que ele estava se referindo à nossa caravana. E ele estava já fazendo alusão à construção de um trabalho. E de repente ele olhou para mim, que eu estava sentado ao lado dele, a convite da tia Gorina, sobrinha de Eurípides, e disse, nosso irmão, que chama José Antônio, nosso irmão, meu xará, vai fundar lá em Londrina a Casa do Pão com a sua equipe, com o seu grupo. Eu levei um susto, mas na hora eu me recordei que eu estava com o endereço daquela mulher no meu bolso. E a viagem de volta foi muito alegre, porque nós já viemos com um trabalho visualizado, assistido, as ideias de Chico, o que o Chico fazia na periferia, a assistência social e a doutrina pura, o abrir o Evangelho, comentar o Evangelho, a visão da doutrina espírita naquele lugar, tudo aquilo ia ser levado para uma região bastante simples e ao mesmo tempo iam mitigar a fome, tirar o frio, ajudar aquelas dificuldades temporárias. E viemos muito felizes para cá. Bom, gente, eu não preciso dizer para vocês que achamos a favela. Na outra semana a nossa equipe encontrou a favela, mas nunca mais eu encontrei aquela senhora. Aquele barraco estava abandonado, não tinha mais aquela mulher com seu marido, com seus filhos, com aqueles papelões, não tinha nada, estava abandonado. Tinham 40 casinhas que se tornaram as famílias, nossas amigas, que onde nós começamos então a peregrinação que aprendemos lá com Chico. Íamos de casinha em casinha, abrimos uma mensagem, fazíamos um comentário. Depois de um mês e meio, começamos a aplicar o passe lá dentro da favela. Numa das casas, o dono da casa cedeu para que nós pudéssemos reunir as pessoas que quisessem tomar passes. Acrescentamos o pãozinho, a manteiga, o chazinho, para depois ter a confraternização. E assim nós construímos na frente daquela favela. Nós conseguimos uma doação e começamos essa casinha que viria depois de 6 anos se chamar Núcleo Espírita Hugo Gonçalves, que se tornou esta casa aqui. Nós estávamos sem tinta na impressora, desculpe as cores, mas só para vocês terem uma noção que hoje está lá. Então o mês de setembro para nós é um mês muito especial, porque foi um mês em que nasceu a nossa Belém, a Casa do Pão. Na verdade nasceu a ideia de sair de dentro da casa espírita, onde a gente fica estudando, onde a gente fica nas reuniões mediúnicas, dando assistência espiritual, e nós fomos para onde está a população para levar a mensagem da doutrina espírita. E com isso nós aprendemos muito e observamos, para concluir nossa reflexão, nossa homenagem a Belém, a Casa do Pão, ao nosso José Antônio Bornato, nossa gratidão a Eurípides Barçanufo, a Chico Xavier. Nós acrescentamos que hoje nós vivemos um ano em que a espiritualidade está fazendo um trabalho diferente em todo o Brasil e no mundo. E a gente está vendo que a doutrina espírita está saindo das casas espíritas através da multimídia. Ela está indo para as casas das pessoas através das lives, através dos seminários, através dos encontros online. E o que está acontecendo? Está acontecendo que todo mundo quase hoje tem um celular. Todo mundo está tendo acesso à mensagem espírita. E o que nós estamos percebendo, pelo menos nós, percebendo que a espiritualidade está fazendo a doutrina chegar a todos os lares pelos meios atuais? Para quê? Porque nós temos que trazer a doutrina de volta para dentro da nossa casa. Nós temos que iluminar os nossos templos caseiros, nossos templos domiciliares, porque a doutrina tem que estar dentro de nós agora, resolvendo os problemas
para os quais nós viemos viver e solucionar aqui na existência, que estão dentro do nosso lar, que é o nosso relacionamento com as pessoas que nascem na nossa família, que vivem conosco, que convivem conosco. Então a doutrina está sendo expandida ao mundo, mas nós somos obrigados a ficar dentro de casa por causa dessa pandemia e trabalhar dentro dos nossos corações. Vou dizer mais. A nossa doutrina foi convidada naquelas décadas de Chico a sair de dentro da casa espírita e ir para a periferia. Hoje a doutrina está sendo convidada a sair de dentro da nossa mente e vir para o nosso coração e ir em torno dos nossos passos, dentro dos nossos lares, para solucionar de vez o grande problema da humanidade, que é na família, onde Deus coloca toda a potencialidade do seu amor e da solução dos problemas da humanidade. Que Deus nos abençoe a todos. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.